Ok. O pessoal caiu, né? Eu peço desculpa que os nossos celulares não estão mais aguentando, tá? Tá muito Devido à atividade no Brasil e o que eu posto e as coisas que a gente fica respondendo e mais o WhatsApp, mas os nossos celulares não estão mais aguentando. Eu já tenho até pensado em tirar umas férias, né? Devido a esse justo que está aí. De vez em quando vem lá, manda eu ir tomar um de toma, eu não ligo, eu vou, corro. Não adianta me xingar. E não adianta ficar dizendo para mim não falar do mito, né? Porque eu vou falar do mito. Ele é o presidente da República eleito, ele deveria estar apresentando soluções ao invés de estar apresentando desculpas, né? Porque a desculpa para o fracasso dele é o seguinte: foi o PT. Se você não foi eleito para poder consertar o que o PT fez de errado, ou foi eleito para ficar acusando o PT e dizendo que todos nós já sabemos. Entendeu? É por isso que eu não aceito essa história de estar com a cara feia porque ele quer fazer o certo. Ele não quer fazer o certo. Se ele quisesse fazer o certo, o governo já teria tomado providência para cobrar, certo? Os maiores devedores da Previdência. Começa por aí. Eles já teriam dado declarações e ficado ao lado do Álvaro Dias para apoiar o fim do foro privilegiado. Tá certo? Começa por aí. Quem quer fazer o certo, faz. Não diz que quer fazer. Agora, eu continuo achando ridículo, né, estranho, essa atitude de vocês para com esse cidadão que apoiou o PT, fez parte do grupo do Eduardo Cunha. Tá lembrado, Léo, que eu falava do Eduardo Cunha e você defendia o Eduardo Cunha? Pois é. Entendeu? O Bolsonaro também defendeu o Eduardo Cunha. Pois é o Bolsonaro mesmo que eu tô falando. A Dilana tá perguntando de férias. Aí a Jurema diz, tirar férias de novo, a Jurema disse que tá tirando férias. Não tô em Portugal de férias não, tô trabalhando. Tu vai pra onde? Sei lá, eu acho que eu vou pegar leão no dente lá na África. A Dilana tá dizendo, você ainda tá em Portugal, meu amigo, vai curtir a vida, já que não tá aqui, viva, porque esse país não muda. Em Portugal a gente vive, tá? A gente vive. Mas aqui são outras Mas a situação de Lânia é o seguinte, é meu país, entendeu? Eu tenho responsabilidades como cidadão. Eu não quero ver o meu país destruído, eu não quero ver meu país transformado na Venezuela, porque um bando de otário resolveu apostar no cavalo errado. Entendeu? É o que está acontecendo no Brasil. Então, a situação de vocês aí, realmente, se tiver um problema grave no Brasil, provavelmente eu não sofra tanto quanto vocês, mas vou sofrer por ver que os meus amigos, meus parentes, né, e o meu país está sofrendo, pagando um preço que, de certa forma, é merecido, tá? Porque, como eu disse, o primeiro a ser interditado devia ser o povo, tá? Para depois interditarem esse bando de Zé Ruela que votou nesse cara que chamam de mito. Ela tá dizendo aqui, a Dilana tá dizendo que o povo vota no populismo sempre, né? Tá dizendo que tava brincando. Eu sei, Dilane é uma guerreira. Então, mas é assim, o povo realmente vota no populismo, por conta da necessidade que o povo tem de achar que alguém é maior do que ele. É diferente do povo norte-americano, né? As pessoas, às vezes, elas ficam... Eu posso dar uma palavrinha? Aquela tá dizendo o seguinte, a Jolena, qualquer um vive melhor, só que aqui no Brasil que tá feio. Eu queria dizer o seguinte, Jolena, nós às vezes temos um problema de depreciar muito o nosso país, tanto que o nosso próprio presidente deprecia as mulheres, deprecia a cultura, porque o carnaval não é Golden Shower, deprecia a parte... Deprecia a bandeira, quando vai prestar continência à bandeira americana. Dá investimentos, ele começa a dizer que aqui não presta. Isso, eu vejo, isso aí é uma coisa que o brasileiro tem feito já há muito tempo. Pra você ter ideia, o estrangeiro quando volta ao Brasil, quando ele vai ao Brasil pela primeira vez, ele vai apavorado, ele vai com medo. Eu vi muitos relatos disso. É verdade.
que eles vão com medo, porque eles pensam que é uma coisa do campo de guerra. Quando eles chegam... Isso quando não pensa que é um meio do mato, né? Só cheio de índio lá. Não, eles pensam em assalto, em roubo, em morte. Não, mas já vi estrangeiro que pensava que lá era tudo mato, só tinha índio. Mas quando eles voltam, eles começam a dizer, gente, mas não é nada daquilo. Nossa, que lindo, que povo que me recebeu tão bem. Nossa, que povo maravilhoso, eu nunca fui tão bem recebido. Acho que só a Índia recebe da gente que eu vi. Nunca... Existem muitos relatos assim. Existem coisas que só existem no Brasil. Né? Existe a cultura, a estrutura do Brasil é única. Então, assim, a gente não pode também desmerecer o nosso país. Algumas pessoas optam por questão do trabalho, por questão de outras situações. Né? Mais está desmerecendo o Brasil é o próprio Bolsonaro. E o pior é que o brasileiro, que chamava ele de patriota, não vê o que ele faz. Parece que é uma cegueira, sabe? Uma doença, sei lá o que diabo é. Nós temos dificuldades, mas nós somos um país lindo e maravilhoso. O Brasil é o país mais rico do mundo, tá? É um dos países que o clima é agradável, tem clima para todo gosto no Brasil, tá? Desde o meu calor escaldante lá do meu Ceará, até aquele frio gostoso de Curitiba, né? É um país de belezas infinitas, exagero meu, mas vou colocar assim, né? Eu sou brasileiro, tenho que elogiar meu país. E aí, mas tem um povinho, né? Que não valoriza o que tem. Tanto não valoriza que vota num bando de gente medíocre para governar eles. A Dilana diz, eu amo meu país, amo o nosso hino nacional, mas o povo não tem sabedoria e educação para fazer escolhas. Tem não. Isso lamentavelmente é uma verdade, tá? Porque um povo que vota num elemento desse para a presidência da República, né, tá atrás de confusão, tá? Agora, é bom que as instituições do Brasil comecem a tomar cuidado e que a população comece a cobrar de uma maneira verdadeira os políticos do Brasil. Não adianta você, por exemplo, botar a culpa no Rodrigo Maia, se esquecendo que foi o teu mito que apoiou o Rodrigo Maia. Não adianta você cobrar o Davi por ter enterrado a lava-toga e esquecer que foi teu mito que apoiou. Eu ia jogar no Congresso uma coisa... Não adianta culpar o Supremo Tribunal Federal esquecendo que os militares passaram anos calados, tá certo? Para agora dar uma de herói, tá certo? Então, gente, vamos tomar cuidado, porque esses malucos do pedaço aí, tá? Resolve invocar o artigo 142, eu vou repetir de novo, a consequência vai ser dramática e não vai ser o que vocês querem, porque vocês acreditavam que o Bolsonaro eleito, o Congresso ia se curvar, porque ele era um homem íntegro, o Congresso só ia botar gente decente, competente no governo, tá aí a confusão, vocês estão vendo uma atrás da outra, né? Até indícios de corrupção no seu partido, né? Os laranjinhas, né? O Nilo disse que só pode participar via texto, né? Não, tudo bem. E aí você vê a terrível situação do que se encontra o Brasil. Um presidente despreparado, medíocre, sem condições de governabilidade. O Bolsonaro já está em processo de ingovernabilidade. E, para aqueles que ficam com ódio de mim, morram, mas eu vou dizer de novo. Já apareceram os elementos de impeachment. Se vai acontecer impeachment, eu não sei. Mas que já existem os elementos para o impeachment de Bolsonaro, com certeza já apareceram. O fato dele ter dito que o Brasil não tinha condição de se defender, não sei como é que as Forças Armadas se calam. Isso é um erro gravíssimo. Isso é uma afronta ao Estado de Direito. Na outra live, que não deu para ler, mas e contra a Lei de Segurança Nacional nossa. Eu não sei quem disse, mas eu li, porque muitas vezes não dá pra gente ler tudo, viu, gente? Então, porque senão a gente passa 1000 anos aqui. Aí algumas coisas a gente tá para interagir. Depois eu respondo a todos. Eles que me xingarem eu vou cortar e bloquear. Então não perca seu tempo.
Ele está dizendo o seguinte, da outra disse que os militares estavam contra o Bolsonaro. Na outra live, né? Olha, tomara que sim. Tá? Tomara, porque olha, eu vou confessar a vocês, eu levo muita fé no General Mourão, tá? Levo muita fé nele, porque é um elemento que já mostrou ter consciência da arte de fazer política de verdade. É um elemento que tratável, não tropeça nas palavras, é um elemento culto, que se coloca dentro do decoro, a não ser quando ele começa a defender Bolsonaro. Né? Eu não sei, já disse que um dos grandes problemas do Brasil é um general submisso a um capitão indisciplinado. Mas ele é o Mourão, é o que acontece no Brasil, não. tudo pelo avesso. Então eu levo muita fé no General Mourão, mas eu não levo fé nesse elemento que vocês elegeram para a presidência da República, totalmente despreparado. E alguns está dizendo que ele é despreparado. Não, ele disse também. Eu dizia isso na campanha. Tá? Aí quando ele disse, não vem um elemento dizer, poxa, Fernando, tu estava certo, o Bolsonaro reconheceu que tu estava certo. Não, ninguém fala nada. Vira a cara para mim como se eu não existisse. Ou como se eu não tivesse dito. Ainda bem que hoje eu falo, assino, gravo e fica lá minha assinatura, que eu não tenho receio de dizer as coisas que eu digo, não. O Nilo está dizendo, eu tenho 54 anos, estou cansado de manifestação e mimimi, quero ações efetivas, até intervenção se for o caso. Por falar em manifestação, a Janaína Pascoal foi contra a manifestação, né? Parabéns, Janaína. Apesar de eu dizer, a manifestação é um direito dos loucos dele. Eu acho que é um tiro no pé. Porque se no dia 26 ele não botar o número de gente no meio da rua, e olha que ele tem toda a classe política, ele tem o MBL hoje contra ele tem, não sei se o Avance, né, ou se o Vem Pra Rua vai entrar nessa ciranda, mas ele vai juntar aí um grupo que eles colocaram à parte, que deviam ter vergonha na cara e não ir agora, que era o grupo dos militares. Porque esses generais que estão chamando aí, inclusive o Vilas Boas, diz que vocês eram um bando de maluco. Ou vocês se esqueceram. Ou estou mentindo. Claro que eu não estou mentindo. Tá aí a declaração pública. O país está todo dividido, né? E aí eles estão agora convocando os intervencionistas para ir brigar contra o Supremo, que realmente tem destruído a justiça do nosso país. Só que se esquece de que eles são culpados. Essa formação grotesca da política e do Supremo Tribunal Federal, o câncer que enraizou no país, que nos impede de ter um crescimento e assim o progresso e a qualidade de vida para os brasileiros, é culpa primeiro do eleitor brasileiro e depois das forças institucionais que ficaram caladas esse tempo todo. Então todos esses aí são culpados. A Jorana está dizendo que a governabilidade que ele se referia é que não deixa ele governar. Essa história de não deixar governar é isso impressionante. É mentira dele, acorda, gente. O cara é incapaz, o cara já disse que ele não tem capacidade. Ele não nasceu para ser presidente. Ninguém está impedindo ele de governar. A governabilidade no Brasil, vocês precisam entender como funciona a governabilidade no Brasil. Na governabilidade no Brasil, funciona com os poderes, os 3 poderes da República e suas ramificações. Certo? Quais são os poderes? Executivo. O poder executivo faz o quê? Executa. O poder legislativo faz o quê? Cria leis que favorecem a ação do executivo. Portanto, o poder executivo segue as leis criadas pelo poder legislativo, ou seja, executa as leis. E o poder judiciário, o que é que faz? Julga a constitucionalidade das leis. Não cria leis. O Supremo Tribunal Federal não cria leis. Agora, em 89, na Constituição, nós tivemos um problema que pouca gente presta atenção. Ulisses Guimarães, acreditando que o povo seria racional, comandou uma Constituinte onde essa Constituinte criou
uma Constituição genuinamente parlamentarista. Portanto, a força dos três poderes está no Congresso Nacional e não no Poder Executivo. O Poder Executivo passou a ser, por força desse problema da nossa Constituição, um poder meramente pau-mandado. Tá? Claro que o Bolsonaro vai dizer, eu não posso governar. Ele nunca vai reconhecer a incapacidade dele. É um líder político, gente, um líder de verdade, ele tem que convencer os seus pares. Ele tem que olhar no olho da oposição, tem que dialogar com a oposição e dizer, gente, vocês estão prejudicando a mim, mas vão ser prejudicados também. É isso certo? que se refletiu no partido. Eu posso dar um exemplo aqui. O PSL de São Paulo chegou e disse, eu quero as 9 casas, as nove vagas da presidência da casa e, por exemplo, ele é PSL, partido do Bolsonaro. São Paulo queria ser o presidente, vice-presidente, secretário. Para você ver o nível de inexperiência. Não queria conversa, queria conversa. Pois é, você vê o nível de inexperiência desse pessoal do PSL que foi eleito, tá? Sem contar a falta de vocação, a inexperiência e a falta de leitura do regimento interno, com que os caras acham que o presidente eleito manda em tudo. Não manda, porque a Constituição é parlamentarista. Coronel Telhado foi chamado de comunista porque ele não aceitou isso, foi chamado de petista, foi dizendo mil porque coisas. Seguiu a lei. Porque seguiu a política normal. É, né? aí vão dizer que essa lei é injusta, não sei o que. Quer dizer que a lei só é injusta quando beneficia a um X ou Y, né? Então... Já pensou que se fosse... Já pensou se o PSOL chegasse e dissesse isso, eu quero todas as vagas e acabou. Porque vamos supor o PT, na época que o Lula ganhou. Eu quero porque o presidente é petista, então eu quero e acabou. As pessoas não iam gostar. Então por que o contrário é correto? É correto. É a velha hipocrisia do povo brasileiro, certo? Agora, nós estamos vivendo um problema muito grave no Brasil. Se esses militares, que eu ainda acredito neles, permitirem uma intervenção a lá Bolsonaro, eu não sei onde isso vai parar. Eu fico imaginando o grupo do Bolsonaro se batendo com os militares da ativa que são racionais. Aí aqui tem 2 perguntas para você a respeito. A Dilana diz, mas Mourão é bonzinho? Não é não. E o Disseu diz assim, Forças Armadas estão presas a Bolsonaro, pois se Bolsonaro cair, eles têm medo de perder toda a credibilidade. E o medo da esquerda ainda prevalece no país. Uma grande covardia do povo, ao meu ver, estão só atrasando o país. E as nossas Forças Armadas estão agindo politicamente, têm lados políticos. Ao meu ver, Forças Armadas deveria permanecer neutra, sem filiação partidária, como reza a lei de 142/88. Quem foi isso aí? Foi o Disseu. Bom, vamos lá. Dilane, eu não sei se o Mourão é bonzinho ou não. Eu acho que se tornar político, o cara já não é tão bonzinho assim, né? Eu mesmo costumo dizer que eu não sou um anjo de candura, tá? Se eu fosse, eu não estaria aqui, né? Estaria lá no céu. Então, o Mourão deve ter seus defeitos também, tá? Como tu, né? Como você. Como todo mundo, né? Agora, a minha filha esse exame que às vezes... Eu não tenho defeito, eu sou marcante, aí eu brinco com ela, fica perdida. Agora, com relação a isso, eu acho que você está certo, seu, né? Só que, assim, parece inacreditável que quando o PT estava no poder, nós conseguimos nos levantar contra o PT. Nós temos medinho do PT. É pavor, né? Mas um pavor, é pânico. Nós temos medinho. Barata. A única coisa que o Bolsonaro conseguiu foi tirar a valentia que nós tivemos para tirar o PT do poder e botar medo. E o maior propagador da volta do PT, aquele que mais fortalece o retorno dessa esquerda que lascou o país, é um pró-Bolsonaro. Porque não adianta os militar não adianta. Se tomarem o poder agora, né, vamos fazer as mudanças, depois acontece o que aconteceu em 64.
A esquerda se organiza, fortalece. espera, se fortalece, vai, o povo vai sofrer, bababá, e toma o poder de novo. Por que nos Estados Unidos não tem isso? Eles trocam, porque o americano troca. O americano não tem essa história de ser republicano. Tem os fanáticos, eu sou republicano, eu sou democrata, o pessoal se orgulha. Mas a grande maioria troca. Tá aí, o Trump foi eleito, sucedendo quem? O democrata Obama. Certo? E agora, o Bolsonaro, né, conseguiu projetar possivelmente um dos candidatos à presidência da República, foi o prefeito de Nova York, né? Que peitou, Poxa, foi verdade. que peitou, ele agora disse que é candidato à presidência da República. Parabéns, Bolsonaro. Democratas está fazendo lá campanha lá. Tá? Olha, ele é democrata, é? Não sei, mas pelo que eu estou vendo... pelo andar na carruagem. Quer dizer, o Bolsonaro foi lá, interferiu no processo de expansão dos republicanos e projetou o democrata. A Marlene está dizendo olá, amigo, boa tarde. E o Dizzy está dizendo que Bolsonaro ganhou a eleição no país, criando um medo da esquerda, fato. De repente todo mundo ficou com medo da esquerda. Todo mundo fica com medo do Lula voltar. Todo mundo fica com... Eu não tenho medo dessa voltar. Que se eu vou continuar de pancada nele, vai ser cheio. Eu passei minha vida toda brigando com o PT. Mais do que Bolsonaro, para vir de vez em quando um idiota emite uma opinião contra o governo. Eu sou Petralha. Não me conhece, sabe nada da minha vida, diz que eu sou Petralha. Porque é a mania deles. Todo mundo... Aí eu pergunto, sim, contra o impeachment, que não é a favor do Bolsonaro, é petista. É louco isso. Aí fica essa situação. Então o Bolsonaro conseguiu fazer a esquerda derrotada pelo povo brasileiro, que rejeitou eles, e não rejeitou tanto, já disse. A esquerda cresceu quase 1%, gente. Com Lula preso, denúncia de corrupção, o próprio Haddad acusado de corrupção durante a campanha, ela cresceu quase 1%. Perdeu a presidência. Tá? Mas para os idiotas que achavam que o Bolsonaro ia ser um rei, e aí ia distribuir os cargos, né? A única coisa que ele está conseguindo distribuir é aquelas medalhas, né? Sem mérito, que ele está distribuindo lá no Itamaraty. Eu acho que foi exatamente aí, quando caiu a ficha, que o Congresso completamente, não é homogêneo, ele é disperso, cada um tem suas siglas, seus pensamentos, se você precisa dialogar, aí joga-se a culpa de que aquela eterna culpa, quando ele era deputado, que ele não fazia nada, porque ninguém deixava, vai continuar. Vai continuar a mesma coisa, gente. Ele não fazia nada, como é que esse cara não fazia nada? Ele não apresentava nem projeto, ele apresentava. Fez, né? Todos fizeram. 3 décadas. O Álvaro Dias, por exemplo, chegou a pedir o impeachment do Lula. Mas o Bolsonaro, que era o grande inimigo do Lula, nunca pediu o impeachment do Lula, ele apoiou o Lula, apoiou todas as proposituras econômicas do Lula. Chegou a indicar comunista. As Forças Armadas deviam ter vergonha de apoiar um elemento desse. Aí ele apoia o comunismo, vira defensor da luta contra o comunismo inexistente no Brasil. Você acha que as Forças Armadas caíram no conto do vigário? Eu não acho. Político? Só se as Forças Armadas passaram a ser jumento. Porque diziam que as Forças Armadas eram um pessoal que tinha inteligência, tinha tudo, tá? Eu acho que as inteligências das Forças Armadas estão deixando a desejar. Mas agora, o papel das Forças Armadas... Agora ele se voltou contra as Forças Armadas e ninguém esperava isso. Como é? Eles apoiaram, entraram, fizeram aliança, são 2 militares na presidência. É aquela coisa, foi na questão do populismo. O Bolsonaro não teve... O Bolsonaro é minoria. Mas o Mourão não é populista. Peraí. Pelo menos não tem Sim, comportamento. o general Mourão. Mas se o general Mourão tivesse sido candidato, o general Mourão não teria sido eleito. Tá? Por quê? Porque não é populista. Eles apostaram no populismo e pegaram um indivíduo que nunca lutou contra o PT e projetaram nele o ódio que as pessoas têm do PT. Se você tem ódio do PT, continua brigando contra o PT. Agora, você pegar um elemento que nunca votou contra o PT, que apoiou o Lula, que indicava comunista, indicar esse camarada como o arquetipo da luta contra o PT no Brasil, você é um doente mental. Tá? Esses dias, que o cara postou ali, como é que os religiosos do Brasil, tendo o Bolsonaro, um homem que teve várias famílias, né, filho
cada filha é de uma mulher, me parece, posso estar errado. É meu né? de filha. Transformam ele, deixa eu terminar, transformam ele no ícone da família tradicional conservadora. Aí o cara diz, aí o idiota foi lá e botou assim: Salomão teve 1000 concubinas e 1000 mulheres e foi o melhor rei. Primeiro, Bolsonaro não é rei. Segundo, não há provas físicas e cabais, a não ser um relato de uma Bíblia do Antigo Testamento de que Salomão tinha 1000 mulheres, tá? E eu fico imaginando. E outra coisa, isso não é cristianismo, tá? Apenas é errado. É o que eu digo, o que eu falo da usurpação. Bolsonaro usurpou os méritos de todo mundo que ele não tinha. Ele roubou os méritos. O Bolsonaro é ladrão? Ele é ladrão. Roubou todos os méritos. Uma pergunta aqui dizendo que o Bolsonaro age com moleque nas redes sociais, com vergonha, mas e o Congresso pode ser vetado? O Congresso pode ser vetado, não pode? Vetado o Congresso? É vetado ou é fechado, não. Dilana? Fechado, eu não sei. O Congresso não pode ser vetado, tá? O Congresso pode ser fechado? Pode, mas não existe hoje na lei, né? Alguns vão dizer que eu estou errado, que não existe essa possibilidade de impeachment do Bolsonaro, certo? Pelas razões que eu disse, né? Eu acho que sim, mas o Congresso não existe justificativa jurídica para fechar o Congresso Nacional. Justificativa nem jurídica para botar a culpa no Congresso. Nem no Supremo, porque o Supremo está... Quando o magistrado está lá, ele dá uma sentença bem ou mal, correta ou errada, injusta ou não, é a decisão do magistrado, é a interpretação do magistrado. Se houver uma intenção, a força, como o Bolsonaro quer impor ao Congresso Nacional, isso pode ser apenas para poder Bolsonaro, tá? Para pressionar o Congresso Nacional a votar as coisas que ele quer, que ele acha que tem que ser. E na realidade, o que acontece? Bolsonaro entrou na presidência diferente do Lula. Lula, quando eu já falei isso, ele entrou com os caixas cheios, que o Fernando Henrique só faltou vender a mãe dele. Mas o Bolsonaro entrou ao contrário, o Lula esvaziou tudo, o PT roubou tudo. Ele entrou com caixa vazio. E ele não tem dinheiro para nada. Ele não tem dinheiro para comprar, ele não compra deputado porque não tem dinheiro. Tá? Senão ele estaria distribuindo as emendas. Você não pode dizer isso. Posso, porque é prática. É prática de todos os presidentes e ele ensaiou fazer isso. Não comprar, mas isso é comprar. Para mim é comprar. Quando eu dou de emenda para deputado votar a favor de um projeto do governo, isso para mim é comprar. Podem dar o nome que for. Agora vamos na Essas malditas emendas deviam acabar, porque o deputado tem a obrigação de analisar o projeto e decidir, pelo grupo de eleitores que elegeu, se aquilo é viável ou não. Apenas pela análise. O deputado é eleito e pago para fazer isso. Assim como eleitor também, tem que parar com essa mania de ficar puxando o saco de político e começar a fiscalizar e cobrar. Ele está sendo pago a trabalhar. Você, idiota, fica lá adorando o cara que está recebendo todo mês para não fazer, desculpa a expressão, porra nenhuma, como o Bolsonaro passou 30 anos sem fazer porra nenhuma no Congresso Nacional. Vamos lá, menino vai ruim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Esse é o tema de manifestações. Vamos virar aquela questão do tema principal. Olha, eu acho... voltando à questão da Janaína, a Janaína declarou que não fossem. Janaína foi do PSL, né? E saiu do PSL agora, viu, gente? Parece que pediu as contas do PSL. Parabéns, Janaína. Apesar de eu reconhecer que é democrático, a manifestação é a manifestação correta. Quem quiser ir, vá. Agora, eu só acho esquisito que um presidente medíocre desse, certo? Tem que pedir o povo para pedir que ele seja apoiado. Porque se ele for apoiado pelo povo, ele vai ter força para pressionar o Congresso. Ó, você quer apoio popular? Você faça as coisas direito. Vai trabalhar, vagabundo. Tá? Vai trabalhar. A Dilana pegou e disse assim... Dilana Lame está dizendo que vetando os projetos, que ele pode vetar os projetos. Bom, a coisa funciona assim. Quando ele emite
um decreto, certo? Enquanto o Congresso não julga, aquele decreto, eu acho que, eu posso estar enganado, mas eu acho que é muito pouco me engano, se me engano. Ele pode ir trabalhando por 120 dias aquele projeto. O Congresso tem um prazo, me parece, se eu não me engano, 120 dias para analisar o decreto do presidente. Então, se o Bolsonaro botar assim, eu quero extrair todos os dentes de banguelos no Brasil, pronto, ele faz um decreto, eu vou extrair os dentes dos banguelos, manda para o Congresso. Enquanto o Congresso não analisar em 120 dias, o Bolsonaro pode ficar arrancando os dentes dos banguelos, tudo, certo? E aí, o Congresso, se o Congresso disser não permitimos porque está em confronto com a lei, é inconstitucional, não sei o que, tal, porque se os outros presidentes mandavam leis inconstitucionais, imagina o Bolsonaro, né? Que não entende coisa nenhuma de Congresso Nacional. E aí o Congresso manda para o presidente dizendo, nós vetamos o seu decreto. Aí o Bolsonaro pode vetar o veto do Congresso. Se o Bolsonaro vetar o veto do Congresso, o que é que acontece? Volta, da Câmara dos Deputados, volta para o Congresso Nacional, que o Congresso é o quê? A soma do Senado com a Câmara Federal. Aí os dois juntos têm o poder de derrubar o veto do presidente. E aí fica derrubado de vez. Tá? Mas quando ele manda um decreto, vai para a Câmara dos Deputados, a Câmara dos Deputados vetar, volta para o Bolsonaro, se ele vetar e volta, aí o Congresso Nacional, os dois juntos, vão decidir. Pronto, antes de tudo isso acontecer, então no dia 26 ele está conclamando as manifestações. Como que pode? Porque ele está perdendo apoio. Eu já disse, Bolsonaro é minoria. Ele foi eleito com minoria. Ele foi eleito com 38,9% da população. O pessoal diz, foi 57 milhões. Esses 57 milhões significa 38,9% da população. Muito bem. Né? Aí eles não dizem que foi isso. Eles dizem que são 57 milhões de pessoas, como se o Brasil tivesse 57 milhões de pessoas apenas. E aí, ele acha que é maioria, mas ele não é maioria. Esses dias eu chamei a atenção do Carlos lá na Olhada Democrática, que ele disse, a minoria tem que se curvar. Não é a minoria, é vocês que apoiam o Bolsonaro. Desses 38,9%, uma parte deles é eleitor do Ciro, eleitor da Marina, eleitor do Cadastro, que votou, eleitor do Álvaro, que votou nele, porque não aceitava votar no Haddad. Ou seja, se é para votar, não é para votar no PT, então eu vou votar nele. Eu é que fui esperto, não votei nessa desgraça que eu não queria. São duas manifestações, né? Tá? Uma de 20 a 26, que é a favor do Bolsonaro, uma do dia 30, que é contra o Bolsonaro. Isso é palhaçada, gente. Vamos parar com essas histórias de manifestação de rua, porque nenhum desses políticos merece. O Nilo está coberto de razão. O Nilo está dizendo que lembrei do Paulo, o povo vai de verde e amarela, e todos foram de preto. Pronto, entendeu? Aliás, eu tive uma contribuiçãozinha aí. Né? Como essa história do verde e amarelo também, que eu digo, vamos usar as camisas do Brasil. Aí o pessoal pegou e tal. Então, gente, esses políticos não merecem, tá? Passe, ao invés de exigir, de ir lá, dar apoio a quem não tem mérito, passe a cobrar desse elemento, porque um líder de verdade, ele ganha apoio popular pelas suas propostas, pelas suas ideias, porque ele sabe sentar e explicar direitinho quais são os benefícios para a população, se a população vai ter que fazer sacrifício e quando a população vai lucrar no futuro com isso. Não, ele não fala nada, ele não sabe nem falar, coitado. A Marlene Oliveira está dizendo o seguinte, o povo votou no Bozo porque ficou com medo do PT ganhar. E o Brasil virar uma Venezuela, só que o povo ignorante que votar nele não acha que se o Bozo continuar no poder, não acha que se o Bozo continuar no poder, aí sim o Brasil vai ficar pior que a Venezuela. Eu não sei, eu acho que ele tem o direito de tentar, já que ele foi eleito, ele tem o direito de tentar. Eu é que não acredito nele, tá? Agora,
As Forças Armadas, vocês precisam entender, a função das Forças Armadas não é governar. As Forças Armadas é defender o Estado. Tá? E a essa altura do campeonato, depois que o Bozo disse que o Brasil não tem poder de defesa, as Forças Armadas estão vigiando as fronteiras. Tá? Tinha saído tudo do poder, porque isso foi uma outra traição às Forças Armadas, é segredo de Estado. Ela fala que é como fosse assim. Me lembra bem uma historinha que eu ouvi. Deixa eu contar essa historinha aqui, que é engraçada. O capitão foi preso e aí foi julgado porque a tropa dele toda foi dizimada, escapou só ele, porque ele não reagiu ao inimigo. Aí, vai falar? Não. Vai falar? Não. Quer advogado? Não. Ele foi até o final na corte marcial. Chegou na corte marcial, na hora do juiz dar a sentença dele, o juiz virou e disse: peraí, eu tenho uma curiosidade, o senhor ficou calado esse tempo todo, ouviu todas as acusações, não emitiu um som. Eu estou curioso, me diga aí, por que o senhor não reagiu? O capitão foi e disse: por 1001 razões. Aí o juiz deu uma gargalhada, senti uma, não tinha bala. Simples assim. Então é isso que ele fez, ele abriu as fronteiras do Brasil. Ainda bem que o Brasil vive em paz com todo mundo, a não ser esses malucos agora que ele quer arrumar briga para a Venezuela para agradar o patrão dele, que é o Donald Trump, né? Então, ele tá louco para pegar uma briga ou pegar uma carona no socialista o que se diz presidente da Venezuela é socialista também, viu? Ele não é capitalista, não. Ele não é direitista, não. Ele é esquerdista e é socialista. Tá? Então, como bom garapeiro que ele quer pegar a carona na popularidade do outro lá e mergulhar o Brasil, talvez, numa guerra, de que o Brasil não tem recursos para isso daí, vai mergulhar a gente em mais dívida ainda. O Ildamar está dizendo que o povo tem que entender que no Brasil não existe nem direita nem esquerda, nem sequer sabe o que é ideologia partidária. Faz tempo que isso não mais existe. Admiro o senador Álvaro Dias, deixou o PSDB, mas não deixou o seu lado. Assim como eu deixei o PSDB praticamente pelo mesmo motivo. A questão de direita e esquerda, eu já falei sobre isso daí. Aí tem uns áudios meus, que o Seixo Nilo estava dizendo que ia transformar isso em vídeo. Na realidade, direita e esquerda era um termo usado para definir, na França, se eu não me engano era na França, o lado de situação e oposição, sem definir que era capitalismo, socialismo. Com o passar do tempo, ficou, no Brasil principalmente, definido que esquerda era aquele grupo mais ligado ao socialismo, ao comunismo, e a direita era o grupo mais capitalista, né? Então esse é o problema do Brasil. Só que nós não temos capitalista. Você veja bem, o Bolsonaro é defensor do capitalismo. Qual foi a empresa que o Bolsonaro montou na vida, meu Deus do céu, que não foi a empresa de fazer os filhos deputados, não, que nem no exército. Né? Os filhos dele tem. Não, os filhos podem ser capitalistas, mas o Bolso não é, tá? Até mesmo porque é um camarada que nunca geriu nada. Mas ele é o defensor do capitalismo no Brasil. É por isso que no Brasil dá tudo torto. Tinha um elemento que dizia o seguinte: no Brasil, como o rei da Jovem Guarda tem mais de 80 anos, que era Roberto Carlos. O símbolo sexual, a mulher que era símbolo sexual uma época no Brasil era Roberta Close. Né? Aí ia falando as situações. Então, no Brasil, tudo distorcido, gente. Não tenho esse pesar, votei no Álvaro Dias, o Idamar. Sempre. Acompanhei o trabalho dele e já fomos companheiros de partido. Moro em Mato Grosso do Sul, sou do Rio Grande no momento e estou aqui em Natal, no Rio Grande do Norte. Adoro suas entrevistas, seu trabalho, Fernandes, é magnífico. Obrigado. Enfim, que Deus nos livre, certo? Desses militares que estão no poder, dar uma piroula, tá? E concederem mais poder do que já foi dado a esse cidadão que não merece estar na presidência da República.
Posso fazer uma pergunta para você, pessoal? Só concluir isso. Bolsonaro faria um grande bem no Brasil se parasse com esse pavonismo, tá? Que ele não vai fazer porra nenhuma, e renunciasse e deixasse o general Mourão assumir a presidência. Só que eu não sei se agora, se ele renunciando, o Mourão assume. Aí eu não calculei o tempo. Muita gente deu a louca hoje na internet, muita gente pedindo intervenção militar, e por isso que a gente tocou no assunto e tudo como mais. diz o Vilas Boas, um bando de maluco. Pois é. Mas aí... Mas foi o Vilas Boas, fui eu não que disse. Mas aí, ele... Primeiro, são duas perguntas. Primeiro, ele pode decretar uma intervenção como presidente? E segundo, se ele decretar... Como é que fica essa situação, haja vista que nós temos aquela questão de eleição, e daí você acaba tudo, quem é que fica na presidência, se é ele, se é... E aí, se é o Congresso... O artigo 142 da nossa Constituição, que é o seguinte, a Constituição de 89 fechou as portas, quebrou as pernas das Forças Armadas. 88. Então, 89, quebrou as pernas das Forças Armadas. Perdão. As Forças Armadas passaram a não ter mais eles não são submissos a quem de direito, pelo menos no meu entender. As Forças Armadas têm que defender a instituição democrática e a constitucionalidade. Não importa se é de direito ou de esquerda. Se o povo do Brasil decidir enveredar pelo socialismo, as Forças Armadas têm a obrigação de defender o interesse do povo. E aí a sua constitucionalidade. Assim como se o povo decidiu ir pelo capitalismo, as Forças Armadas também têm uma obrigação, como é nos Estados Unidos. Você não vê nos Estados Unidos ninguém das Forças Armadas assumindo cadeira no Congresso, sendo ministro, a não ser os ministros militares que ficam ali. Quando um deputado quer ser... quando um militar quer ser deputado lá, ou senador, alguma coisa, ou mesmo presidente da República, ele não diz mais que é militar. Pode prestar atenção, tá? Só no Brasil que tem um maluco que vai até de farda para lá. Né? Enfim, mas no Brasil tudo pode, né? Tudo que é errado pode. E aí, as Forças Armadas, tá? Ficou presa, ela não pode intervir. Aí que vem o problema. As Forças Armadas devem servir à instituição Presidência da República, que tem uma separação entre a Presidência da República, que é a guardiã da democracia, a guardiã da transparência, do decoro e da ética pública, do Presidente da República. O que é que aconteceu? São situações distintas. O que é que aconteceu? A Constituição mudou e submeteu as Forças Armadas, pelo medo de uma nova intervenção, à convocação do Presidente da República ou de um dos poderes. Quer dizer, até o Rodrigo Maia pode pedir intervenção militar. O Presidente Supremo... Mas se houver uma ameaça, Brasil, não. Não, pode simplesmente... Aí vem a questão da interpretação e da questão... de justificativa, certo? A função das Forças Armadas é defender o Brasil contra o inimigo externo e interno. Então, supostamente, ela poderia intervir mediante a interpretação de que existe uma ameaça interna, certo? Forte, que existe no Brasil, tá? Mas ela está submissa à ordem de um dos três poderes. O presidente da República, o presidente do Congresso e o presidente do Supremo Tribunal Federal. Certo? Eu acho que é um erro grave, porque se o presidente for distorcido, medíocre, distorcido, sem caráter, sem moral... O que é que acontece? Nós teremos uma presidência, como foi o Lula, corrupta,
e as Forças Armadas sem poder fazer coisa nenhuma. Tá? Então essa parte da Constituição tem que ser mudada. Eu peço aí aos senadores e deputados do Podemos que verifiquem essa situação, o senador Álvaro Dias, que verifique que as Forças Armadas não têm que ficar submissas ao presidente da República, e sim à instituição presidência da República. É diferente. Porque eles estariam guardando a instituição. Guardando os poderes públicos. Nos Estados Unidos, como é? O presidente lá pode ser preso. O procurador da República se reúne com o presidente e diz: eu vou lhe acusar sem virar inimigo do presidente. E diz: olha, como é que o senhor vai fazer para se defender? Mas aqui no Brasil, o procurador denuncia o presidente da República, vira inimigo, no outro dia ele perde o cargo. Estão entendendo como é o problema no Brasil? Deu superpoderes ao presidente. Deu superpoderes ao presidente. Tá? Como também é um erro que o judiciário não possa nomear os seus membros por eleição, ou que o povo não possa escolher os juízes. Tá? Aí, meu filho, eu vou ser sincera, posso? Terei que mudar a Constituição. Não, o povo já está com dificuldade para escolher os políticos. Tu já imaginou o juiz? Esse é o problema do nosso país. O problema do nosso país sempre é o povo, pessoal. É o povo que está errado. O que o pessoal não entende é que se eles colocaram um congresso há 4 meses e esse congresso recém-colocado não presta, quem foi que colocou lá? O povo tem que começar a raciocinar. O povo não raciocina e ninguém faz uma campanha. meia-culpa. É como eu dizer, como é que vocês vão botar um elemento que vai ser contra o PT quando esse elemento apoiou o PT, portanto é responsável pelas coisas que está. O Bolsonaro passa por inocentezinho, ele não é inocente, ele é corresponsável. Pronto, mas as pessoas estão nas redes sociais metendo sarrafo no Congresso recém-eleito por elas. Pois é, em vez de fazer uma meia-culpa. Sem o Congresso ter ainda trabalhado em nada com boato, porque esse governo é de boato. Então faz bem o general Vilas Boas, que antes falou que tem que se aguardar mais 4 anos para renovar. Como é que você bota um bando de paraquedistas sem analisar a vida do cara? Como é que você elege um Tiririca de novo no Congresso Nacional? Como é que vocês conservadores elegem um ator pornô? Nada contra ele ter sido ator pornô. Mas o que eu digo... se ele fosse eleito pelo grupo disso, ele está fazendo até... ele tem sido até um bom deputado, até onde eu tenho visto, tá? Mas aquela situação, ele foi eleito por um grupo de conservadores. Como é que os conservadores elegem um ator pornô e depois ficam reclamando dele? Peraí, eu posso falar aqui em direção ao Frota? Frota nunca chegou, o Frota, eles se apropriaram, todos, tanto o MBL, se juntou com o pessoal do Bolsonaro. Aliás, o MBL era apoiador do Cunha igual o Bolsonaro. O Frota, eles foram lá, pegaram as pessoas que tinham mais likes e mais popularidade e se encostaram para se autoajudar. Agora, antes da campanha, o Frota disse que ele iria seguir aquilo que ele achava que estava certo no mandato dele. Era ele que ia ser eleito, ele ia ser responsável por aquilo ali. Então ele não trai ninguém por ele exercer. Ele não está errado. O papel de parlamentar. O errado está os conservadores votarem num ator pornô e depois ficarem acusando o cara de ter sido ator pornô. Porque ele nunca disse que ele era uma outra coisa. Aliás, é como ele falou. Aí eu vou ser sincera, Fernandes, eu sou conservadora e eu sei analisar uma coisa e... Eu não te acho muito conservador. Não, você já disse bastante. Aí, bem, popão, tô gripada, velho. Se eu amanhecer com o olho roxo, você vai ver. Maria da Penha, não posso nem fazer, porque eu estou em Portugal, não tem nem Maria da Penha aqui. Nossa, Maria da Penha, você. Olha só. Ele chegou e disse, é verdade. Ele chegou e é muito interessante que ele disse assim: todo mundo fala que eu sou ator pornô, mas eles não lembram que isso aí faz há muitos, acho que uns 20 anos, ele nunca falou. Mas ninguém sabe o que eu passei pra passar, isso foi um momento da minha vida. Aí eu disse, mas isso foi um momento da vida do cara. O pessoal fica batendo aquilo ali, como fica no Lobão. Foi drogado.
há milhares de anos atrás. O Lobão O acho Lobão é outro, né? Que eles estão descascando o Lobão, Pronto. mas o Lobão eu avisei, viu, Lobão? Eu disse pro Lobão, você vai se arrepender muito Pronto. de não ter votado em Álvaro Dias. O que é impressionante é que quando ele estava lá favorecendo a campanha do Bolsonaro, ele não era nada disso. Ele era uma pessoa porque legal. eles são comunistas de alma. Sabe o que é o comunista? O comunista é aquele cara que quer o pensamento unificado. Ele não sabe trabalhar com a diferença de pensamento. Ele não sabe sentar na mesa, dialogar e debater e convencer, ou de receber, certo? Então, o comunista de alma, que eu chamo, é aquele cara que quer a linha de pensamento tudo assim. Você vê que o Carlos Bolsonaro diversas vezes ameaçou. Quem não estiver com a mesma linha de pensamento do papai... Eu quero uma bomba nuclear. Eu acho que ele quer muita coisa assim. O Carlos fala isso, o outro quer uma bomba nuclear. Imagina uma bomba nuclear na mão desses loucos. Uma bombinha rasgalata para esse homem se satisfazer. Sabe? Imagina. Ele nunca brincou São João, né? Eu já tenho medo de uma bomba rasgalata na mão desse doido. Imagina uma bomba nuclear. Vê só, diz seu Giacomini. Bolsonaro já está desgastado pelo péssimo conhecimento e sem capacidade. E por ter feito uma eleição na base da revolta, restam poucos recursos a ele, pois já tentou quase todos e muito mal, por sinal. Praticamente falou em todos, por isso ele faz a tal chantagem da lei do 142 e a... Ele não vai conseguir pela lei 142. Ela diz, Janaína pedindo para não ir, MBL saltou fora. VPR não se manifestou. Saltou antes da Janaína. Se for um fiasco, o apoio diminui mais ainda, tira no pé. Além disso, tem umas 5 pautas, essa no dia 26, não é só o pró-Bolsonaro, é uma mistura. Quero ver só que acha que o aproveitador vai aproveitar as outras pautas, né? E vai tentar dizer que todo esse povo está apoiando ele. Não, tem pauta até de intervenção militar. Pois mas os intervencionistas precisam lembrar que nem deveriam ir. Porque os generais que estão convocando os intervencionistas hoje para irem brigar contra o Supremo, eram os mesmos generais que chamaram vocês de malucos. Tá? Que vocês tinham parafusamentos na cabeça. Então vocês prestem atenção. Tá certo? E outra coisa, vocês têm que parar que rua não é festa não. Manifestação de rua é coisa séria. Vocês vão mexer com as estruturas do país. Tá virando meio de vida, né? Fora meio de vida. Lembra aquela dancinha lá do Ceará que eu achava aquilo ridículo? Meio quando eu tava A gente gosta de vocês, mas a gente achou ridículo. Eu achei ridículo. A dancinha até bonitinha, mas a coreografia, tudo pago, sabe? Não tem como não ser pago aquilo ali, sabe? Então... Não, o pessoal treinava, eu vi. Sim, treinava. Tudo, ia lá e tal. Rapaz, eu não tem quem não me convence que aquilo ali tinha dinheiro. Não, eu vi os ensaios dos meninos. Não, você viu os ensaios, você sabia se os meninos recebiam dinheiro ou não? Não. Tá bom. Eu não, desculpem, desde aquela época eu fiquei calado na dancinha, mas eu achei a dancinha ridícula. Tá? Não, você pode ter gostado. Eu já não gostava do PT, quando o PT fazia festa. Fazia as greves de banco, aí leva aquele boneco ridículo dele, os bumbos, aí começava a dançar. E, pelo amor de Deus, isso é greve ou é carnaval? Não sei, da cidade vai ser São João. E aí agora é aquela dancinha, né? Inútil. Tem vantagens, velho. Não tem vantagem nenhuma naquilo, só fazer o povo ser imbecil. Em vez de estar discutindo pauta séria, tá levando tudo na zoeira, na brincadeira. O problema é que a revolução que eles estavam pensando na época do impeachment, que a gente estava querendo, que fosse uma coisa muito séria, virava situações para fazer atração para as pessoas irem. E as pessoas não iam. Em alguns momentos, o problema do Brasil, né? As pessoas não vão pela seriedade. Você monta um carnaval, você dá mais gente do que você convocar as pessoas com o microfone na rua, no meio da mão, para lutar pelos direitos dele. É um problema do brasileiro, tá certo? Então a revolução no Brasil é meia dúzia de pessoas que fazem uma revolução no Brasil. Aqui quando os coletes amarelos entram... Aqui a porrada come. Misericórdia, viu? Como a polícia apanha, os coletes amarelos apanham, né? E dá morte, dá uns diabaquata. Aqui ninguém
ninguém brinca, não. Não tem essas festinhas que tem no Brasil, não. Ninguém vai para festa, não. Então, entendam que vocês não estão indo para festa. Então, vocês que foram chamados de maluco pelos generais, tenham vergonha na cara. Tá? Tenham vergonha na cara. Eles continuam exigindo o que vocês querem, que é a intervenção, porque é um direito democrático. Embora a intervenção militar não seja, embora a intervenção militar não seja uma coisa democrática, não é. Não adianta. Não. Tá? Os próprios generais hoje não querem. Mas tem uma pessoa que está querendo entrar aqui, mas Carlos Castelo, eu sei que você está querendo. Carlos Castelo. Mas eu preciso dar uma vez aqui, porque me foi pedido antes. Esse Petrovski aqui, tudo bem? Meu advogado, doutor Petrovski. Adicionando lá do Paraná, o Carlos Castelo. Lá do Canindé. Como é que tá o meu Canindé aí, Carlos Castelo? Tá rezando muito para esse... Faz tempo que a gente não te vê. Já. Tá rezando muito para esse país dar certo? Pois é, eu não sei se eu sou meio enferrujada, viu? Mas entrou aqui. Entrou o Petrovski. Aí, você não vai conseguir ver, Fernandes, mas deixa eu ver se você consegue. Olha, vou virar aqui para você. Não dá para virar. Não dá para virar. Calma. Deixa eu ver aqui. Doutor Petrovski. Já como é que tá, meu irmão? Não dá para ver, não dá para fazer simultâneo, mas vai dar certo. É porque ele não está focado nele. Pronto. E aí, Petrovski, você acha que tem uma intervenção? Ou uma manifestação para pedir uma intervenção? Você acha que chega nesse ponto? Oi, cortou o comecinho aqui. Você acha que chega no ponto das pessoas chegarem a pedir uma intervenção, a brigar para fechar o Congresso, como estavam os rumores na internet? Chega a esse ponto de ingovernabilidade? Como o próprio presidente falou, que o país está ingovernável. Não por causa da incompetência dele. Diga, Petrovski. Olha, na realidade, essas manifestações, nem mesmo eles sabem para que eles estão na rua. Os bolsominions são tudo assim, né? São um viseira. Eles acham que o Bolsonaro está certo, não interessa o que ele faça. E quanto a derrubar o Congresso, não consegue, né? Colocaram uma cobra para tocar lá. Eles mesmos, né? Eles mesmos colocaram. O Maia é deles. O que eles estão reclamando? E essa manifestação... Petrovski, deixa eu... Não. É namorado do mito. Essa manifestação está recebendo um monte de aviso para o pessoal não ir. Você acha que é um tiro no pé para o governo? Uma sucessão de manifestações que vão desencadear? É um tiro de 12 no pé. Aliás, me lembra aí, Petrovski, você está me lembrando que a Jorge estava dizendo que era um bando de maluco que estava no meio da rua, né? E agora já estão convocando. Né? Não. Como é que é? Quer dizer, só é maluco quando é do lado deles. Exatamente. Quando é contrário a eles, né? Quando não é do lado deles é vagabundo inútil, é PT. Isso. E há clima para essas pessoas irem no MBL, de repente, convocar a população ao contrário e pedir uma manifestação contra o presidente? Eles vão ter essa força, você acha? Eu acho que não tem essa força, não. Eu acho que... Tá todo mundo desmotivado, né? Tentando ver como é que dá. Perdeu aquele pique, assim. Na rede social é fácil. Agora, ir para a rua, o pessoal não vai, né? O pessoal que tem que ir atrás, tem que trabalhar, né? Verdade. E aí, Fernandes, o que você acha? Eu rezo para que não dê gente. Porque eu acho que o Bolsonaro já está em processo de ingovernabilidade. E se não der gente no dia 26 e der no dia 30? É um tiro no pé, não. É um tiro na cabeça. Porque o dia 30 tem outra, contrário a ele. Sim, aí se no dia 30 levantar o povo que levantou para protestar contra o Bolsonaro por conta do corte de verbas, aí o bicho vai pegar. E se der Ou seja, duas? eles estão levantando a esquerda no Brasil. E se der as duas? Gente nas duas. Continuar brigando. Não acho que vai ter intervenção. Eu levo muita fé nos militares de agora, tá? Como eu disse, são dois tipos de militares. Petrovski, quer falar mais alguma coisa, meu filho? Não. Abraço para vocês.
Abraço, cara. Saudade. Tchau, tchau. Já já você está aqui conosco. Tá, Deus quiser. Tenho novidades, Petrócio. Mais tarde a gente conversa. Ele vai ouvir. É verdade. Pronto, Cadê o Carlos Castelo? O Carlos Castelo tá. Se manifestou. Mas ele ia entrar também. Mas tá certo. Não. Carlinhos, como é que tá meu canindé, Carlinhos? Peça a bênção aí do São Francisco, que o negócio tá feio aí, viu? Então, Pronto, gente, né? Obrigado pela participação de todos. Eu sempre que eu puder eu vou voltar, tá? Mas só para contextualizar o que eu falei, eu espero que os militares não sejam tão irresponsáveis a ponto de atender caso o Bolsonaro ouse invocar o artigo 142, tá? Porque é dar poderes a um ser que não tem com capacidade para ser presidente da República, é mergulhar o Brasil numa situação difícil, tá? Mas aí a gente vai ter que e segurar, dividir né? as Forças Armadas. Vai ter que segurar os 4 anos até aí, né? Não, eu acho que não. Se eu não me engano, se não me falha a memória, com 2 anos de governo desastroso dele, ele renunciando, o Mourão pode assumir. Mas ele já está em processo de governabilidade. Você sabe que seria bom para o Brasil um acordo político e fazer uma eleição completa de deputado, vereadores, prefeitos, governadores, tudo, e presidente da República. Aí seria uma coisa honesta para esse país. Os políticos deveriam parar com tudo, abandonar tudo e chegar e dizer, está aqui, vamos para uma nova eleição, todo mundo junto. E aí unificar era até mais econômico. Tá? Eu acho que vai ser os 4 anos e a gente vai ter que ter paciência para segurar a rebordosa. Paciência com Bolsonaro eu não vou ter nunca. Não vai ter jeito. Tá? Mas a gente muito vai menos ter com que... Bolsonaro. Com o Bolsonaro não, mas com o país a gente vai ter que ter. Com o país não tem jeito, porque ele vai afundar o país. Porque você pega um camarada que não sabe dirigir, sabe? E bota um camarada para dirigir e ainda bêbado. Imagina, é uma receita de desastre. Então, Bolsonaro foi uma receita de desastre. O que eu falei, o Bolsonaro foi o maior projeto político da esquerda para derrubar a possibilidade da criação de uma direita no Brasil. Anotem isso que eu estou dizendo. Deixa eu fazer uma pergunta. Nós só temos algumas opções. A renúncia dele... Pular de um alto edifício nu ou vestido. Exatamente. A renúncia dele, que eu não acredito. Uma intervenção militar, que a gente não acha que vai ser muito pesado para o país e não tem motivo no sentido para ter. Justificativa não tem. Né? O mau funcionamento da máquina. Um fechamento do Congresso e os militares tomando é meio complicado. Vai mergulhar o Brasil numa situação muito difícil. Não vão dar impeachment, não acredito que dê impeachment, e aí só tem uma opção, ou segura a respiração e vai até o fim, e tenta segurar o cão desgovernado que vai ser. Ele não aguenta. Olha, com esse pouco mês de governo ele já está desse jeito, rezando por adoração, pedindo para o Baby da Silva Sauro, né? Eu sou o Baby, vocês precisam me amar, precisam me amar. Ele já está desse jeito, vocês imaginam um cidadão desse aguentar 4 anos, né? E não adianta vir me criticar, não, porque ele reconheceu o que eu disse lá na campanha, que ele não tinha capacidade. E 50 frases infelizes. Parece 50 tons de tinta de cinzas, né? Eu vou pegar as frases dele e criar um livro, sabe? As frases infelizes do Bolsonaro. São 50 tons de cinza e 50 frases infelizes. Acho que eu vou ganhar dinheiro com o Bolsonaro. Eu deveria fazer isso. Mas aí a Lúcia dizendo, aí muita gente diz assim, 4 anos não, Petrópolis, é um caminhão-tanque, aí a Lúcia dizendo 4 anos é castigo azar. O Mourão tem que assumir. Aí entra aquela... Porque o Mourão não pode chegar e dizer tchau, sai daí que eu vou ocupar o carro. Isso não existe. Não, mas tem uma anomalia aí, que é a situação de não poder o Mourão assumir. Eu não sei, realmente eu preciso dar uma estudada, eu esqueci realmente
se ele renunciando, o Mourão agora assume. Em 2 anos, eu acho que com 2 anos antes teria uma nova eleição, né? Então, ninguém Aliás, vai o presidente da República seria o Rodriguinho, né? É porque ninguém até a nova eleição, uma né? loucura O dessa. Rodrigo, não sei se mudou, eles vivem mudando isso, se é o presidente do Senado, Davi, eles vivem mudando isso, né? Então, aliás, recentemente, graças ao Bolsonaro, o Rodrigo assumiu por um breve período a presidência da República. Estamos em poucos meses e essa angústia toda no país dessa forma. Eu vou dizer a vocês o que eu disse para o Lobão. Nós estamos no mato sem cachorro. O Brasil está no mato sem cachorro. Esse país já dessa forma, com o presidente dizendo não invistam, nós somos riscos, e todas as loucuras que ele fala, mas a governabilidade foi aqui. E foi um texto que ele assinou embaixo. Não foi um texto dele, mas ele assinou. É como se ele assinasse embaixo. Não é verdade essa? O texto é meio louco. Deve ter sido feito por alguém do Grupo Guararapes. Não foi não. Quem é isso? Foi outra loucura. Aí foi um rapaz, realmente sério, que deram o nome do rapaz, era do Facebook. Foi um texto do Facebook. Mas ele está apelando até para pastor, que ninguém sabe a qualidade do pastor. O pastor disse que ouviu Deus falar e Deus disse que Bolsonaro é um gíria. Até isso, gente. Isso é uma insanidade mental. A não ser que Deus queira fazer uma... Desculpa a expressão, meu Deus, mas... querer fazer uma sacanagem com o Brasil, né? Ungir um elemento daquele. Tá? Então qualquer pastor que fala besteira agora, tá? Já baixa o Ed Macedo, não, gente? Ele é católico. Tá? É católico? O pastor é católico? O que todo mundo sabe, sabia que era um pastor. Não, todo mundo falou que o Bolsonaro é católico, casado com evangélico. Eu não sei se ele é católico, evangélico, eu acho que ele é macumbeiro, né? Não importa. Eu sei que os evangélicos apoiaram alguém que não é evangélico, que dizem que é ungido de Deus, sem ser evangélico. Os maçons apoiaram um camarada que não é maçom, mas que apoiaram ele. Quer dizer, é um surto geral em torno de uma criatura que não tem mérito para coisa nenhuma. Tá? E aí, às vezes, eu vejo o pessoal falar besteira, Bolsonaro é maçom. Bolsonaro não é maçom, gente, tá? Ai, meu Jesus. O filho dele é o Eduardo. Depois você responde pro pessoal aqui, porque eu vou começar a rir. Mas eu vou dar só uma... Foi muito bom o que vocês estão dizendo, assim. Eu tenho uma aqui, engraçado que todos os mandatos como deputado, ele só descobriu agora que o Brasil é um país governável em Petrópolis. E quando ele vai começar a governar, Lourdes Mariana? Nunca de tarde para governar tem que saber, tem que ser um líder. Governar um país não basta eu querer, não. Eu tenho que ter certos atributos, certo? Em mim, certo? Dos quais ele não tem nenhum. Os atributos seriam o quê? Liderança, moral, ética, decoro, educação, pelo menos a básica, né? Respeito. Pronto. Eu não posso estar falando qualquer besteira porque eu estou representando a presidente da República, eu não sou mais um deputadozinho, eu não sou mais Por exemplo, as coisas que eu falo aqui, se eu fosse presidente da República, eu não podia falar. O Álvaro, num Senado quase vazio, fez uma declaração, fez um pronunciamento muito interessante. E eu acho, meu conselho que eu dou, e eu sei que eu posso dar algum conselho na minha vida para esse pessoal, mas assim, com toda a humildade, certo? Agora a gente está falando sério. A gente brinca, a gente fala, a gente às vezes reclama, esculhamba, xinga, mas nessas coisas da gente sempre tem um fundo de verdade, porque o pessoal, por mais que não queira admitir, tem um posicionamento ali de verdade. Agora, esse povo que está lá em cima, observe e tentem, pelo menos, entrar em contato com o Álvaro e pedir luz, ou então observar, ou então analisar as palavras dele. E porque ele foi um cara hoje que ele foi um senador, Fernandes, que ele fez muitos direcionamentos pontuais. Uau! Que não havia necessidade de haver conflito. E aí, por que eu estou falando do Álvaro? Porque no começo... num dos vídeos do Lobão, que ele está sendo muito atacado pelo posicionamento dele, ele disse que no começo do governo do Bolsonaro, ele tinha tudo a favor.
Não tinha nada a favor, Não, é ilusão. Teve não. Até então o Rodrigo Maia não estava brigando. Aí quando começou a palhaçada dos filhos se metendo. Ele não teve nada a favor. Tudo é ilusão da cabeça desse povo. Bolsonaro não teve nada a favor simplesmente por uma simples situação matemática. Ele teve 30,8% e acha que é maioria. 38,9% e acha que é maioria. Os deputados não se opuseram a sentar e olhar as Nenhum deputado, quando chega na casa, se opõe ao presidente de olho nos cargos. Pronto. Isso é de praxe do Congresso Nacional. E alguma coisa não é tão errada assim. Porque se o deputado quer participar do governo, eu não vejo nada errado. O que eu vejo errado é o cara ser eleito deputado e virar ministro. Tá? Isso eu acho muito errado. Ou então virar um ministro, eu até admito. Mas depois volta a ser deputado na hora que quer. Eu acho que isso deveria acabar. Tá? O cara pode até ser deputado e deixar de ser deputado para ser ministro. Mas depois de virar ministro, não volta a ser deputado mais. Aí é uma escolha dele. Porque aí você abre o leque de oportunidades de uma renovação política. São aquelas reformas tá? do seu Agora, livro. O Álvaro é o meu livro que roubaram. Sumiram com o meu livro. O Álvaro meu Deus do céu, esse país tem uma dívida com o Álvaro Dias muito grande. O Álvaro está sendo o novo Ulisses Guimarães. Você vê que é o Álvaro que está lutando contra a corrupção. O Álvaro está lá fazendo os discursos e não está atacando Bolsonaro. Tá? Em compensação, o Álvaro tem sido ignorado pelo governo. O governo não apoia os projetos do Álvaro. Entendeu? Mesmo assim, o Podemos tem virado, vai virar, na semana que vem, se eu não me engano, ou nessa semana, a segunda maior bancada do Senado Federal. Eu acho que todo deputado decente deveria correr para lá. Deveriam analisar. Aliás, Janaína, venha para o Podemos. Meu filho. Tá? Venha para o Podemos. Seriedade. Tá? Você vai saber o que já que você votou num candidato medíocre, pelo menos você vai ter um líder decente, né? Que é o Álvaro Dias. Então o Álvaro Dias tem sido essa pessoa, né? Eu não sei nem de onde ele ganhou forças, tá? Porque realmente foi de uma injustiça gigantesca o que fizeram com o Álvaro Dias na campanha eleitoral. E vão pagar um preço muito alto. Que eu disse para o Lobão, na época da campanha, eu vou repetir para o povo brasileiro, vocês ainda vão chorar lágrimas de sangue por não ter eleito Álvaro Dias presidente do Brasil. Porque ele é que era tudo aquilo que vocês queriam em um presidente. Meus amigos, aquele abraço, tá? E vamos em frente, que atrás vem gente. Forças Armadas, cuidado com o que vocês vão fazer. Cuidado com a liderança que vocês vão colocar na mão de alguém, se forem fazer tal besteira. Tá bom? E os manifestantes tenham vergonha na cara. Não vão não. Comecem a cobrar os políticos. Digo, vou não. Trabalhe primeiro, me faça eu ter orgulho de você, que você só tem feito eu ter vergonha, aí eu vou. Olha, isso é interessante, porque nós fizemos muita convocação, né, em rede social, em televisão, em tudo, de manifestações para levar o povo às ruas. Sim, contra o PT. Mas agora, em alguns momentos, mesmo contra o PT, nós dissemos assim, não é a hora, lembra? E você foi até xingado no início, porque tinha uma confusão, os caras queriam... que bateu a campanha. Não, os caras queriam fazer uma passeata de intervenção militar. Eu disse, olha, não é hora, o nosso foco é o combate à corrupção, o nosso foco é o PT. Tem que se unir intervencionistas e os impeachmentistas. Na época. E eles queriam uma manifestação por um mês, que eu fui contra, aí ficou todo mundo de rabo de olho comigo, deram rabo de saca, saíram, depois voltaram, disse que eu não era mais líder de nada, porque eu nunca quis ser líder de nada. Mas no final das contas, acabou que eu estava certo, né? Mas então, a gente depois participou das manifestações, mas tem hora para isso. Tem toda uma hora, gente. Não é hora de apoiar um governo que está tropeçando nas próprias palavras.
Como é que você vai para a rua ter coragem de apoiar um presidente que diz que não traga investimento para o seu país, ou seja, não gera emprego no meu país? Como é que você vai ter cara de ir para a rua, apoiar um presidente que abre a boca e derruba a Bolsa de Valores, quebrando os empresários brasileiros e tirando os empregos que estão montados e fazendo com que os investimentos estrangeiros piquem a mula do Brasil? Agora, se botarem... Como é que você tem coragem de ir para a rua apoiar um presidente contra o Congresso, contra o Rodrigo Maia, sendo que esse presidente foi que apoiou o Rodrigo Maia? Como você tem coragem de ir para a rua para apoiar um presidente que apoiou o presidente do Senado que enterrou a lava-toga? Sabe? Como você tem coragem de ir apoiar um presidente que foi para os Estados Unidos dizer Estados Unidos acima de tudo? Aí depois ele coloca o Brasil. Então, gente, vocês estão errados. Esse presidente não merece a atenção de vocês. Esse presidente traiu a todos os seus eleitores. Esse presidente não é patriota. Esse presidente traiu o Brasil. Se tem uma coisa que Bolsonaro merece, é receber um impeachment gigantesco, tá? E o abandono de todos aqueles que acreditaram nele. Tá bom? Então fica aqui o meu alerta. Bom, mas a manifestação, infelizmente, né, porque o Mourão é magnífico, é democrática, tá? Os que forem estarão cumprindo com uma coisa que é lícita, que a manifestação é lícita e é democrática. Mas nem tudo que é lícito é correta, tá bom? Pelo menos na política funciona assim. Aquele abraço a todos, até a próxima.